orar. Eu queria que a gente pudesse hoje, apesar da distância, a gente poder estar junto nesse momento de oração, de reflexão e aproveitar dessas tecnologias que a gente tem para a gente poder ter um pouquinho mais de proximidade, mas também para a gente sustentar a nossa espiritualidade, alimentar a nossa espiritualidade, porque de fato a gente vive um momento muito complicado, muito conturbado na nossa sociedade, no mundo todo. A gente é bombardeado por notícias diariamente. Pelo menos em casa eu estou o tempo todo querendo ver jornal, tenho que lutar contra o excesso de informação. E eu queria de fato poder trazer uma resposta bíblica para tudo isso que a gente está vivendo. E mais do que isso, poder de alguma forma alimentar o nosso coração, a nossa espiritualidade, para a gente se manter saudável em todos os aspectos. Físicos, porque nenhum de nós gostaria de pegar coronavírus, nem dos nossos queridos, e nem qualquer outro tipo de doença que afeta o nosso físico. Mental e emocional, porque a gente precisa manter a nossa sanidade, e é muito difícil, confinado, bombardeado por notícias alarmantes às vezes, que nos causam medo, ansiedade. A gente precisa lidar bem com isso, mas a gente também precisa estar bem no que diz respeito à nossa espiritualidade. Eu costumo dizer que a espiritualidade ela é o fio que equilibra todas os nossos outros sentidos, as nossas outras saúdes. E eu queria de fato trabalhar isso com vocês. Mas sem mais delongas, eu queria hoje dar uma pausa em 1 João, que a gente está expondo, e eu queria conversar com você um pouquinho, de maneira muito simples e rápida, sobre algumas palavras do apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Carta aos Filipenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo fala algumas palavras àquela comunidade que eu tenho certeza absoluta que pode trazer muita clareza em como a gente deve lidar com aquilo que a gente está vivendo. Filipenses capítulo 2, eu vou ler com vocês. Se você tem uma Bíblia em casa, se você tem no smartphone e não esteja assistindo a live por ele, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a acompanhar a leitura. E se você não tem, se você está impossibilitado de pegar, ouça bem o que o apóstolo Paulo está falando na igreja de Filipenses. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Aqui a gente está diante de um hino cristológico, um dos textos talvez com uma profundidade poética, teológica e
filosófica gigantesca. E eu queria, assim, compartilhar com vocês algumas ideias, mas eu queria que ficasse na cabeça de vocês duas palavras. Duas palavras que sempre que o caos bater no seu coração, bater na sua porta, isso vem à tona. Duas palavrinhas: humanidade e humildade. Humildade e humanidade. A gente está falando de duas palavras que até se parecem, que é fácil da gente lembrar, e que se a gente entender o significado de humildade e humanidade que esse texto traz para a gente, claro que não vai fazer com que tudo passe, mas vai trazer algumas certezas que podem mudar nosso estado de espírito, que podem mudar o foco, que podem mudar a nossa percepção das coisas. O texto então começa com quase que uma exortação do apóstolo Paulo, dizendo: olha, se há alguma motivação, se há alguma exortação de amor que eu tenho para vocês, se há alguma coisa que deve motivar essa igreja, no caso de Filipenses, e que absolutamente tudo do que ele está falando aqui serve para nós, se existe algo nesse período de caos que deve nos motivar em amor, está aqui nesse texto. Se existe algo de fato que deve preencher os nossos olhos, isso está fundamentado no amor, na compaixão, na comunhão do Espírito, numa profunda afeição, num modo de pensar extremamente claro e objetivo nesse texto. E aqui ele vai falar que se existe algo de fato que deve motivar a gente, ele vai dizer que não deve ser primeiro por motivação egoísta ou por vaidade. Na ânsia de explicar o que deve nos motivar, ele já diz o que não deve nos motivar, que é a individualidade, o egoísmo, né? A vaidade. Mas o que deve ser a grande motivação do nosso coração é a humildade. Mas humildemente considerem os outros superiores a você. Aqui o apóstolo Paulo coloca um pilar que demonstra tudo aquilo que Jesus ensinou ao longo da sua vida, que é o fato de que o próximo é absolutamente importante, mais do que importante, essencial para a nossa vida cristã, para o nosso desenvolvimento como discípulos e discípulas de Jesus. Que o apóstolo Paulo está falando: olha, se existe algo que deve motivar vocês, é o próximo. E é o teu amor ao próximo, e um amor tão grande, tão profundo, que você deve considerá-lo como sendo superior, mais importante do que você mesmo. Na carta de João que a gente está estudando, nós temos percebido que existe um novo mandamento que é velho mandamento. O mandamento de amar o próximo como a si mesmo vem desde o Antigo Testamento, mas Jesus ele traz uma nova configuração, porque o paradigma, o exemplo de amor agora, não é mais amar o próximo como a si mesmo, mas a gente deve amar o próximo como Jesus nos amou. Eu não tenho que amar o próximo como eu me amo, porque eu já vi algumas pessoas falando: olha, a gente tem que amar o próximo como a gente se ama, então a gente tem que se amar primeiro, porque aí eu só vou poder amar o próximo se eu me amar muito. Então, quanto mais eu me amo, mais eu amo ao próximo. Isso é paradoxal, não existe. Quanto mais eu me amo, mais eu deixo de amar o próximo. Quanto mais eu me amo, mais eu me preocupo com as minhas necessidades, com as minhas expectativas. Então eu vou no mercado e eu compro absolutamente tudo do que eu vou precisar e mais. Eu vou comprar até mais para sobrar. Porque eu preciso me amar para depois amar o próximo. Falácia, mentira, erro, engano. O que o texto diz é que a gente deve considerar os outros mais importantes do que nós. Então, no momento de caos, isso não é negociável. Amar o próximo é algo inegociável para a fé cristã. Porque nós amamos a Deus somente quando amamos o próximo nessa perspectiva humilde e incondicional. Mas
essa introdução da palavra humildade, ela deve vir talvez num ponto à frente. Eu quero trabalhar com vocês, primeiro a questão da humanidade, para que essa palavra humildade faça de fato todo sentido. Olha que interessante, porque depois dele fazer essa explanação, ele vai falar que cada um não cuide somente dos seus interesses, mas nos interesses também dos outros. E ele então traz à tona o exemplo maior de tudo isso, que é Jesus Cristo. E ele então diz, olha, que vocês vivam exatamente como Jesus Cristo. Que vocês devem ter a mesma atitude, a mesma ação, o mesmo amor que Jesus Cristo teve. E aí ele então entra com o hino cristológico, porque ele vai dizer, porque embora sendo Deus, Jesus Cristo é Deus, ele não considerou que usar essa sua divindade ou viver como Deus fosse algo importante, mas como Deus, ele viveu como homem para nos ensinar que existe uma maneira significativa, não só de viver em obediência a Deus, não só de viver como um santo de Deus, mas também viver com um significado profundo e transformar o mundo como homem, não como Deus. Porque ele então resolve viver como Deus, esvaziando-se de si mesmo, tornando-se servo, semelhante aos homens. Ele só não era exatamente como os homens, porque ele era Deus. Mas ele abriu mão de toda a sua divindade para viver como homem e transformar a história da humanidade. E aqui existe o primeiro movimento interessante, que é o movimento da humanidade. Jesus era Deus, ele poderia vencer o caos. Se Jesus estivesse aqui e ele resolvesse então encarnar nesse ano de 2020, ele como Deus poderia acabar com o piscar de olhos com o coronavírus. Mas ele escolheria viver e passar por tudo isso como nós estamos passando, como homens, porque a gente precisa passar por isso como homens, porque nós não somos deuses. E não sendo Deus, nós sofremos, nós temos medo, nós temos angústias, nós sentimos insegurança, nós não estamos no controle de absolutamente nada. Eu e você somos seres humanos. Nós temos a nossa humanidade como sendo quem somos. Somos humanos, seres humanos. E a gente não está no controle de absolutamente nada. Países ricos de primeiro mundo estão sendo impactados por esse vírus. Um vírus, uma porcariazinha de um vírus minúsculo, está acabando com economias poderosas, está trazendo um caos em diversos países, está deixando nações amedrontadas, está colocando pessoas confinadas dentro das suas casas. Um vírus minúsculo. Queridos, somos seres humanos, pequenos, limitados, ineficazes, incompetentes, humanos, seres humanos, e isso deve estar na nossa consciência e nas nossas atitudes. Nós não precisamos ser deuses, nós não precisamos nos colocar no lugar de Deus, nós não precisamos saber de tudo, nós não precisamos resolver tudo, nós não precisamos porque não conseguimos. E mais do que isso, porque existe um Deus que é único e poderoso e que está no controle de absolutamente todas as coisas, e é um Deus que deixou o seu trono de glória para viver como nós, por amor a você, por amor a mim, por amor a toda a humanidade, para dizer, para nos dar a mensagem: olha, vocês são seres humanos limitados, mas eu sou Deus e estou dizendo para vocês que vocês não precisam querer ser deuses, vocês não precisam de outros deuses, vocês não precisam colocar a medicina, a ciência, seja lá o que for, o dinheiro, a segurança,
Porque eles não são deuses, também são limitados. Mas eu sou o Todo-Poderoso, que amo vocês e que cuido de vocês. A primeira palavra, então, que deve martelar no nosso coração nesses dias é humanidade. Somos seres humanos limitados e que precisamos de Deus. E é assim que nós devemos viver, como humanos. Porque como humanos, como humanidade, juntos podemos transformar o mundo, entendendo que somos limitados, mas que existe alguém que está sentado no trono, que controla absolutamente todas as coisas e que é ilimitado. Deus não se limita a absolutamente nada. Deus não é afetado por caos nenhum, vírus nenhum, porque Ele é Deus. Daí então, a palavra humildade começa a fazer sentido, porque se somos seres humanos, somos absolutamente iguais. Algo de interessante que está acontecendo com esse vírus é que pessoas ricas, pessoas poderosas, estão sendo afetadas, tais quais as pobres, limitadas socialmente. Todas as pessoas estão sendo afetadas por esse vírus, independente da classe social, da cor da pele, da ideologia política, do time que torce, não importa. Ou a gente se ajunta como nação, como humanidade para combater um vírus, ou senão, absolutamente todo mundo vai ser afetado por isso, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Porque somos todos seres humanos e por isso a gente precisa de humildade. Para não só reconhecer quem somos, mas para reconhecer o outro como alguém importante. O texto continua e ele apresenta Jesus. E esse Jesus que nós devemos seguir dizendo que ele, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo demonstra a humildade, e essa palavra humildade tem a ver de fato com humilhação, com humilhar-se, com colocar-se debaixo, que tem tudo a ver com aquilo que ele falou antes: o outro é mais importante do que eu. Então, esse movimento das pessoas de fato irem no mercado e esvaziarem as prateleiras, é totalmente contrário àquilo que Jesus fez. É totalmente contrário à sanidade de amar o próximo. Por que eu quero tudo para mim? Por que eu vou encher a minha prateleira e esvaziar a prateleira do meu vizinho? Se ele precisa tanto quanto eu, se nós levássemos ao pé da letra, eu deveria tirar o que tem da minha despensa e dar para aquele que não tem nesse momento. E se acabar, acabou. Eu tenho que dividir tudo até o final, e a hora que acabar a gente vai ficar sem, todo mundo junto. E se alguém tiver que ficar sem, se eu precisar amar o meu próximo como sendo superior a mim, se alguém tiver que ficar sem, que seja eu. Pastor, você está maluco? Não sou eu que estou maluco, é o apóstolo Paulo, é Jesus Cristo, que ele foi obediente a Deus, o Pai, a ponto de morrer humilhado, crucificado, como sendo um criminoso, no lugar daqueles que eram o Cordeiro de Deus sem mácula, morrendo por nós, maculados e imperfeitos. Humildade para olhar para o lado e entender que todo mundo é absolutamente importante e que nós precisamos nos humilhar humildemente como seres humanos
e caminhar de mão dada, sabendo que somos todos absolutamente iguais e que a necessidade do outro, atender à necessidade do outro, também é responsabilidade minha. Humildade e humanidade, duas perspectivas da vida que devem caminhar juntos no meio do caos. Duas perspectivas bíblicas que devem nortear a nossa vida nesse período de caos. Não saia de casa. Tá chato, tá ruim, tá estressante. É hora da gente aproveitar para fazer aquilo que a gente tanto reclamou. Quantas vezes você não reclamou que você queria ficar mais em casa, passar mais tempo com seus filhos, passar mais tempo com seu cônjuge? Agora é hora. Os nossos maiores problemas vão emergir agora. A conversa que você nunca teve com seu cônjuge e que há tempos você precisava ter, é hora de ter agora, não vai ter como fugir. Vocês estão dentro de casa o tempo inteiro. Brincar com o seu filho, que você sempre encheu a boca para falar, eu trabalho demais, eu queria brincar mais com o seu filho, com o meu filho. Então agora é hora de brincar, é hora de fazer cabaninha, é hora de brincar de carrinho, mas isso também cansa, isso também estressa, isso também é difícil. E você vai perceber que às vezes é mais confortável a gente fugir da vida real, indo para o trabalho, ficando longe disso tudo. Mas o que eu estou querendo convidar vocês é com muito amor, muita humildade, muita humanidade, encontrar a beleza no meio do caos, a beleza da família, a beleza da comunhão, valorizar aquilo que a gente não tem mais. O domingo, que às vezes a gente negligencia, fica em casa dormindo, e agora que a gente não pode, a gente quer estar junto, a gente quer vir ao culto. Não perca mais essas oportunidades. É hora da gente abrir o olho e perceber que o caos traz à tona aquilo que de fato é importante para nós. Traz à tona as dores e as angústias mais profundas do nosso peito. Nos dá a oportunidade de resolver feridas que estão enterradas debaixo do tapete há anos. Não perca essa oportunidade. Mas saiba que você só vai conseguir lidar com tudo isso se você entender que você é humano. E que você precisa da ajuda de alguém que não é, ajuda de alguém que está fora do caos. E que vai te capacitar a lidar com tudo isso. E que vai te fortalecer para lidar com tudo isso. Você só vai conseguir lidar com tudo isso com humildade. Reconhecendo os seus erros. Reconhecendo as suas falhas. E amando incondicionalmente os seus. O seu próximo, colocando-o como alguém superior a você mesmo. É hora de humilhar-se, é hora de se reencontrar com a graça. E por fim, eu encerro aqui o versículo 9, 10 e 11 do capítulo 2. É o único movimento do qual não faz parte daquilo que a gente tem que imitar. Nós temos que imitar quando a gente tem que se tornar servo, quando a gente tem que ser humilde, quando nós temos que se entender como humanidade. Mas o que é mais interessante é que no 9, 10 e 11, ele mostra a ação de Deus em relação a Jesus Cristo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre diante do nome de Jesus Cristo, no céu, na terra, debaixo da terra, e um dia todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da história. Eu comecei falando de Isaías, que Deus estava sentado no trono, e hoje nós podemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor da história, e Ele está sentado no trono do governo de absolutamente todas as coisas. E todo ser humano sobre a face da terra um dia se dobrará, se prostrará diante desse Senhor, Jesus Cristo, e o reconhecerá como Deus de toda a humanidade. Nós, que cremos em Cristo Jesus, que confessamos a fé cristã, não faremos isso no futuro, mas fazemos isso já. Nos dobramos diante de Deus,
Nos dobramos diante de Jesus Cristo, dizendo: sim, Senhor, o Senhor já está sentado no trono e já está no controle de absolutamente todas as coisas. Então eu vou reconhecê-lo como tal e vou viver na perspectiva da tua palavra. Senhor, humildemente nós nos achegamos a ti, que é o Senhor, e queremos viver dessa forma, humildemente, como seres humanos. Nós não queremos colocar nada no teu lugar. Nós não queremos estar no teu lugar como Deus. Então hoje, Jesus Cristo está sentado no trono da história. Hoje Jesus Cristo já assumiu o seu senhorio sobre tudo e sobre todos. E o convite para você nessa manhã é que humildemente você reconheça a sua humanidade, que você reconheça os seus medos, os seus temores, as suas dores, que como família nós reconheçamos as nossas falhas, que como família nós nos arrependamos diante uns dos outros, que como família nós aprendamos a amar uns aos outros, que como comunidade local a gente se quebrante, a gente ore, a gente se aproxime diante da distância, que a gente reconheça que somos humanos, falhos, pecadores, de forma humilde, mas que a gente também reconheça que Jesus Cristo é o Senhor da história, que está absolutamente no controle de todas as coisas, que Ele é o nosso socorro bem presente em meio à tempestade, em meio à tribulação, e que morreu por nós na cruz do Calvário, e que ressuscitou ao terceiro dia para que a gente pudesse ter esperança. Esperança não só para essa vida, mas para toda a eternidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você não perca essa oportunidade no meio da crise, no meio do caos. Amém? Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Nós vamos orar. Eu quero convidar você que está junto com a sua família a pegar nas mãos ou darem as mãos, né? Porque em família a gente pode, né? Se passou o álcool gel na mão e no confinamento não tem problema. Abraça aí a sua família, estejam juntos nesse instante. A gente vai orar e depois que a gente orar eu já vou impetrar a bênção e a gente encerra a nossa live. Senhor, diante do caos, nós não só com os nossos lábios, mas queremos com o nosso coração e com a nossa vida reconhecê-lo como o Senhor de toda a história. Que a motivação da humildade de fato martele nos nossos corações e que, movidos pelo amor, a gente consiga entender a nossa humanidade, como somos seres limitados e carentes da Tua graça. Que nós possamos ter coragem, ou que nós consigamos ter coragem de amar o nosso próximo, como Jesus Cristo nos amou, tornando-se servos, humildes, colocando o interesse dos outros acima dos nossos, e que assim o mundo seja impactado não mais por um vírus mortal, mas impactado pelo amor vivificador do Teu Santo Espírito, motivado pelo Evangelho. Que a Tua igreja se posicione de maneira radical em meio ao caos, de amar o próximo acima de si mesmo, e que assim a gente possa glorificar o nome do Senhor e demonstrar todo o nosso amor obediente ao Senhor. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor abençoe a nossa comunidade local, que o Senhor nos ajude a nos fortalecermos, a fortalecer os nossos laços, os nossos vínculos, as nossas amizades, que o Senhor entrelace os corações do Teu povo cada vez mais apesar da distância, e que a distância seja uma oportunidade da gente se aproximar, que a distância seja uma oportunidade para a gente ver o que de fato é importante e vale a pena nessa vida, que as restrições façam emergir na nossa mente e coração aquilo que de fato nós devemos valorizar, e que a gente possa viver cada vez mais parecido com Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.
Meus amigos, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a companhia, o consolo e o poder do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.